Cara, racismo, nazismo, comunismo, brutalidade policial, Primeira Guerra, tudo isso em um único episódio de Watchmen. Será que foi bom? Será que vale a pena assistir esse seriado? Meu, fica aqui comigo no vídeo de hoje que eu vou tentar te dar o maior número de respostas possíveis do porquê seria bom assistir e dos lados que não estão indo tão bem assim. Eu sou o PH e esse aqui é o canal Player 2. O episódio já começa com uma explicação da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha fazendo uma propaganda para tentar conquistar os afro-americanos a irem para o lado deles. E aí a gente descobre que aquele papel que foi datilografado no começo do episódio terminou sendo o papel que o Will segurou com ele durante toda a sua trajetória, mas ainda assim não explicou o que foi que aconteceu na vida dele durante esses anos todos. A gente descobre que o Will, na verdade, é o avô da Angela. E aí, o que é interessante nesse episódio é que eles começam a explorar um pouco dos relacionamentos que a Angela tem. Já que essa série ela é totalmente focada na perspectiva da Angela, a gente começa a ver devagarzinho como que ela tem um relacionamento com as pessoas. Como que era com o Judge, que ela era super amiga, mas ela não conhecia nada a respeito dele. O relacionamento dela com o marido, como é que ela adotou aquelas 3 crianças, qual que é o relacionamento que ela tem com aquelas crianças. Aí apareceu o Bob do Supernatural como o avô biológico daquelas crianças, querendo ver eles, e eles tentando colocar aí uma separação, muito provavelmente porque ele também é racista. E aí o racismo volta, né? Assim, o racismo é um tema recorrente dessa série o tempo todo. Então a gente tem aí como que ela lidava com todos esses relacionamentos diferentes com o que ela tinha. O que é bom porque você consegue entender melhor o personagem principal. E aí eles começam também a mostrar um pouco assim as conexões que as pessoas que ela conhece têm. Então a gente tem algumas conexões que são um pouquinho mais óbvias, como por exemplo o Judge e aquele senador, e algumas outras conexões que ainda tá um mistério, se é um easter egg ou se é uma dica que eles estão dando, que é entre o Hopper, né, o filho mais velho dela, e o Dr. Manhattan. Mas a gente já vai voltar nesse aí daqui a pouco. Pra gente entender melhor o que está acontecendo e o que esperar desse seriado, a gente precisa falar um pouco do mistério que está envolvendo tudo isso. No seriado você não consegue entender ainda muito bem quem que é quem. Você não consegue entender, por exemplo, peraí, a polícia é a vítima da história, tem que usar máscara e tudo mais. Isso é a impressão que você tem no primeiro episódio. Quando você vai pro segundo, você vê aquelas cenas de brutalidade policial e você fala assim, peraí, não tá certo isso. Será que eles que são os vilões? Ou será que eles que são os bonzinhos? Você não consegue entender o que é. No primeiro episódio, você tem aquela certeza absoluta que o culto de Rorschach é a galera do mal. Mas no segundo episódio, você vê aquela máscara, aquela vestimenta do Ku Klux Klan, que é, né, assim, pra quem não sabe, é aquele movimento supremacista racial que matava os negros e tudo mais, mas que com certeza você já viu em algum filme, se é que você não conhece tão bem a história da humanidade e os pontos mais pesados dessa história. E aí você volta a achar que o Will é o cara, o vilão, porque ele tá assumindo a responsabilidade. Ele tá falando assim, ó, fui eu que matei o seu chefe de polícia. E aí no final você descobre que é o avô da Angela, então você não tem muita certeza do que é, de quem que ele é, se ele representa o mal, se ele representa alguma coisa boa, se quem era o mal era o chefe de polícia. Bom, isso deu pra ficar claro que ele era. Mas mesmo assim a gente não consegue entender quem são os grupos que eles fazem parte. E isso faz o seriado ser interessante, porque te deixa naquela sensação de alerta. Você fica o tempo inteiro tentando entender, será que confio nesse cara, será que não confio nesse cara, o que é legal. Eu acho que o seriado ganha muito com isso, porque vai gerar muita especulação. Mas qual que é o problema disso? É que quando você começa a ter especulação, e aí a resposta vem, normalmente as pessoas se frustram. Então você tá assistindo o seriado e você tá curtindo, você tá falando, que seriado legal, já pensou se é isso, já pensou se é aquilo outro, já pensou. Aí no final a resposta não agrada tanto, você faz assim, poxa vida, é outro Game of Thrones, é outro Lost da vida, né? E assim, eu não vou nem entrar no mérito desses outros seriados. O Lost, por exemplo, eu achei que ele foi um final muito bacana, mas o hype foi tão grande, a especulação foi tão grande que algumas teorias malucas na internet eram melhores até do que a que chegou no final.
E é o que vai acontecer, as pessoas vão ficar bravas se eles segurarem esse mistério por muito tempo. O que eu espero que aconteça, na verdade, é o seguinte, que eles mostrem aí os 2 lados, ou 3, de repente 4, sei lá quantos lados tem aí nessa discussão, para que todos eles tenham um ponto de vista e você concorde um pouco com alguns lados e discorde um pouco. E aí, por uma questão de preferência, você acabe adotando um desses lados. Longe de mim falar que qualquer movimento supremacista racial tem razão. Eu abomino isso, como qualquer outro ser humano com o mínimo de decência abomina. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que essa coisa é, na verdade, uma distração. Eles até falam isso no episódio, naquela cena da banca de jornal. Eles distraem o público com uma questão racial e aí você acha que está discutindo racismo, porque o mais importante está acontecendo onde ninguém está olhando. Sabe aquele mágico que quando ele vai fazer o truque com as cartas, ele faz você prestar atenção nessa mão, enquanto isso é essa mão é que está fazendo o truque? Às vezes pode ser isso. Vamos ver o que vai acontecer. Porque se não for, se for realmente um grupo que acha que tem que ser ter supremacia racial, aí esses caras têm mais é que explodir. E ainda falando nessa questão do mistério e das especulações, eles fizeram aí uma meta-análise dentro da história. Então, assim, nos quadrinhos originais você tinha um gibi dentro dos quadrinhos, e nesse aqui você tem uma série de TV dentro da série de TV que conta a história aí da Justiça Encapuzada. E é interessante que eles começam bem assim no mistério, falando assim, esse aqui é o meu corpo, foi assim que eu morri. Só que eu não posso te falar quem eu sou, porque se eu te falar, você não vai acompanhar a história até o fim. E aí eles estão dizendo, eles não vão dar uma explicação clara do que está acontecendo para tudo agora, porque senão a gente não assiste até o fim. E isso, meus amigos, é preocupante. E aí, alheio a toda essa história, a gente tem aquelas cenas do Ozymandias lá no seu palácio, aquela coisa de encenação, eles estão repetindo o mesmo dia diversas vezes, né? Ele está comemorando o aniversário de novo, aí ele tem uma peça de teatro de novo, e aí acontece aquilo que é a recriação, né? Ele está tentando recriar a história do Dr. Manhattan, uma coisa quase que meio obsessiva, assim, e é engraçado que ele tem vários clones das mesmas pessoas. É muito bizarro tudo aquilo, e aí você fica tentando entender o que tem por trás disso. E eu acho, na minha opinião, que esse é, na verdade, o segredo, é através das cenas do Ozymandias que a gente vai entender o que está acontecendo com a série. Falando no palácio do Ozymandias, a gente precisa fazer uma comparação com o palácio dele, com o que aquele menino lá, o Hopper, estava montando naquele quebra-cabeça futurístico dele, e ao mesmo tempo o que o Dr. Manhattan estava construindo em Marte. São todas muito parecidas, não sei se isso aí é reutilização de imagem, de CGI, ou seja lá o que, ou se tem alguma coisa por trás de tudo aquilo. E pra gente encerrar também, uma das coisas que a gente precisa ficar bem atento é naquele senador. O senador, ele tá dizendo que a esposa do Judge trabalhava para ele, então eles montaram uma conexão que o Judge, porque o Judge é o único cara que a gente sabe que tinha aí um passado meio sombrio, e aí ele tem uma relação com esse senador, e aí esse senador vai aparecer de novo no próximo episódio, não foi só uma aparição especial. Então eles já estão meio que dando a letra pra gente do que esperar desse cara, se ele vai estar envolvido nessas tramóias ou não. Mas de todo jeito ainda está muito cedo para a gente começar qualquer tipo de especulação. A gente tem que prestar atenção nos detalhes que eles estão dando pra gente. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele joinha aqui e não deixa de se inscrever no canal. Semana que vem a gente está fazendo uma outra análise do próximo episódio. E claro, gente, eu preciso avisar, pedir desculpas. Eu prometi análises do Flash e do Arrow toda semana, mas nessas últimas 2 semanas foi um pouquinho complicado para mim. Mas essa semana eu já tô de volta. Vejo vocês na próxima, galera.